Olá, turminha do quarto ano. Agora vamos para a aula de História, com o conteúdo Marcos Históricos. Nesta aula, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a pré-história e os seus períodos. Então, abram o caderno integrado nas páginas 63 a 66 e vocês irão aprender mais sobre esse período chamado pré-história. Na página 65, vocês irão ver que a pré-história ela foi dividida em 3 períodos: o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Foram, na verdade, períodos bem difíceis, pois o homem teve que aprender o domínio de algumas técnicas para a sobrevivência. E então, preparados para conhecer sobre esses 3 períodos da pré-história? Então, prestem atenção. Então, vamos começar pelo período paleolítico. Esse nome parece um pouco difícil, não é? Mas esse período ele também é conhecido como o período da Pedra Lascada. Ele é considerado o período mais extenso da humanidade, por volta de 3 milhões de anos atrás, até 10.000 a.C. Neste período, os grupos humanos desenvolveram utensílios de chifres de animais e de rochas, usados como meio de proteção e para realizar a caça. Logo após o período paleolítico, vem o período neolítico, que é chamado também de Idade da Pedra Polida. Nesse período, o homem ele descobre avanços sociais, econômicos e políticos. Os grupos são comandados por líderes, geralmente o membro mais velho, mais esperto ou mais forte. Então, o homem, nessa fase, nesse período, ele buscava viver perto dos rios, utilizando da terra fértil para a agricultura. E este período tem um destaque aí para as primeiras moradias que foram construídas, né? Que até então, antes dessa época, as moradias eram nas cavernas, e aí as moradias no período neolítico passaram a ser construídas e todos trabalhavam coletivamente. E a última fase da pré-história é chamada de a Idade dos Metais. Ela ocorreu de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita pelos sumérios, que eram povos antigos, em 4.000 a.C. Então, esse nome, Idade dos Metais, foi colocado porque o metal ele foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. Então, os objetos de caça, as ferramentas que os homens utilizavam, foi passando por uma evolução, né? O que antes era feito de pedra e de chifres de animais, nessa época já era feito pelo metal. Então, na página 64, vocês vão completar, na primeira questão, esses espaços em branco com as palavras que tem aí em cima, que estão aí em cima, que é o neolítico, pedra polida, pedra lascada, entre outras. Então, vocês vão ler com atenção e encaixar essas palavras no lugar correto, de forma que o texto fique com sentido. Eu vou aproveitar e fazer uma observação. Aí onde tem a palavra extensa, vocês devem trocar pela palavra extenso, certo? Na página 65 tem outra questão, que fala sobre o período paleolítico. Vocês devem ler essa caixinha azul, que tem esse texto que está aí nessa caixinha azul. Então, a pergunta é a seguinte: qual das imagens abaixo corresponde à fase do Paleolítico, da pré-história? Vocês observem que tem 4 figuras. Vocês vão marcar as figuras que estão relacionadas a essa fase. Lembrando que é mais de uma figura. Vocês vão marcar com X nesses parênteses que tem embaixo de cada uma. Ainda na página 65, vocês devem ler esses textinhos. Esses textos estão informando sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, onde existem muitas representações de arte rupestre, feitas por
aqueles que habitaram a região durante a pré-história. E aí vocês vão prestar atenção nas imagens, prestem bastante atenção nas imagens. Cada imagem está mostrando uma pintura rupestre. E aí na página seguinte vocês devem assinalar. Então na outra página vocês vão responder a questão, vão assinalar, ou seja, marcar uma dessas alternativas, ou a, ou a B, ou a C, ou a D, é a correta, né? É a que está mostrando o significado daquelas imagens que vocês acabaram de observar. O que é que elas estão. Qual é o significado delas? Elas estão mostrando o quê? Qual era a intenção do homem pré-histórico ao fazer esses desenhos, que até hoje, né, estão aí ainda preservados, né? Se vocês forem visitar o Parque Nacional Serra da Capivara, que fica localizado próximo à cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, que é um estado perto daqui de Pernambuco, né, do estado em que moramos, vocês podem ter acesso a essas artes rupestres, né, que até hoje são preservadas. E para finalizar, temos aí ainda na página 66 a última questão, onde vocês devem ler esse pequeno texto na caixa azul e observar essas imagens e assinalar, né, diante desse fato, né, que vocês estão lendo aí sobre esse vestígio encontrado por pesquisadores de um crânio humano. Então, diante desse fato, podemos concluir que vestígios servem para, né? Essa é a pergunta. Então, vestígios, eles servem para quê? Lembrando que esse crânio que vocês estão vendo, aquelas pinturas rupestres que foram apresentadas anteriormente, são vestígios, né? Vestígios da época da pré-história. Então, mas para que é que servem esses vestígios? Aí vocês vão ler essas frases, essas afirmativas com atenção e marcar uma delas, A, B, C ou D. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês façam uma boa atividade, se dediquem, leiam as questões com atenção e qualquer dúvida, perguntem para a professora. Um grande abraço.